Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês, irmãos? Que bom. Essa imagem bonita aí. Louvar a Deus pela vida do pastor Juninho. Toda vez que eu vou pregar, a esposa diz que eu fico gelado. Diz que hoje eu não estava gelado, né, amor? O respeito e o temor por esse momento. Amém. Muito bem, o tema aí é da série Natal Escondido. E antes da gente começar, uma pequena introdução aqui, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com o Natal. E que talvez possa parecer um pouco com a sua experiência, talvez seja um pouco diferente. Primeiro, a experiência que eu tenho com o Natal é uma experiência de aguardar muito por causa da comida. Eu lembro que a comida do Natal era sempre uma variedade lá em casa. Juntavam os amigos, os vizinhos próximos da casa da minha mãe e da minha avó. E o melhor era a comida do Natal no outro dia. Parece que o almoço depois ele é delicioso, aquela comida, as passas, né? Quem gosta de passas aqui? Olha, aí mas dá uma divisão. Quem não gosta? Eu que não. Tem que fazer primeiro a enquete ali na família. E eu gosto de passas. Então essa foi a primeira experiência assim, que eu lembro. Eu não venho de um lar cristão, assim, comprometido, minha família é católica, mas aquela católica não praticante, né? Então, de vez em quando ia lá, me levava para ir na igreja, mas não tinha de fato os princípios cristãos no dia a dia, na cultura, né, da casa. Alguma coisa aqui ou ali, mas era muito disperso. Então, no Natal lá de casa, não lembro da gente orar no Natal, por exemplo. Chegava um momento ali, todo mundo ficava muito feliz porque os familiares estavam juntos, mas eu não lembro de uma oração, de falar de Jesus, não lembro. Isso não está na minha infância. E a segunda experiência com o Natal, na minha vida, que eu lembro, assim, um tempo, aqueles que não sabem, eu sou do Pará, né, estou aqui em Santana do Livramento desde 2010, mas antes de vir para cá eu morei em São Paulo, morei com uma tia minha em São Paulo. E eu me lembro ali do Natal com aquela tia, uma tia maravilhosa, muito querida, mas ela tinha um problema. Ela tinha um problema com fofoca. Que ela não escute isso. E eu lembro assim que nós morávamos em São Paulo, as casas, morava na periferia, né? Então era um prédio não, uma casa com 4 andares, com cada andar era uma família. E eu lembro que o Natal se reunia todo mundo na casa da dona do prédio, que alugava os outros espaços. Nós morávamos de aluguel. E sempre no final do Natal dava briga. Vocês recordam? É parecido com vocês, não? Sempre no Natal, depois dava briga e começava que aquilo falou para... E eu entrava assim e ficava... Era um momento tenso para mim. Porque era um momento de conflito, Começava bem à noite, mas lá perto da meia-noite dava algum problema. Saía alguma fofoca ali, algum problema que minha tia dizia que ela não tinha dito e falava, mas tu disse, e era aquele problema. Então minha segunda experiência é que o Natal sempre dava algum tipo de briga. E mais uma vez eu não vi ali Jesus entronizado, sendo a referência daquele momento. Muito bem, eu me converto ao cristianismo e passo então e frequentar uma igreja que não acreditava no Natal. Eu ia numa igreja que não acreditava no Natal, antes de vir na IBC. E por muito tempo, eles não acreditavam no Natal, tinha uma justificativa deles ali, segundo que não tem como a gente comprovar, que segundo lá nos livros, o período em Israel, nesse período aqui do ano, né, é um período que não dá para ver as estrelas, então não teria como os reis magos verem as estrelas. Então eles têm toda uma justificativa. E eu não comecei a não acreditar no Natal. Já tinha todas essas experiências ruins. Verdade, para que ter o Natal, né? Nunca Jesus foi colocado no centro. Então, comecei a ser então uma pessoa que defendia que não tinha que ter Natal. A sociedade já não quer mesmo, não foca em Jesus. Papai Noel acaba sendo o centro. E aí eu comecei a não comemorar o Natal. E eu tenho assim, novo convertido, aquela paixão.
é isso mesmo, e acreditava fielmente e quase cegamente. E eu lembro de eu ter perdido alguns amigos com isso, porque alguns amigos meus, eles comemoravam o Natal. Por mais que não fosse, uns não eram o Natal cristão, de referenciar o nascimento de Jesus, e alguns até que me levavam na casa deles para eu passar, porque como minha família morava no interior, eu morava na capital, nesse momento em Belém, e aí eu ia para lá e acabava ficando aquela pessoa chata, sabe? Não vou comemorar aqui essa festa no sentido pagã, né? E depois com amigos meus cristãos também, que mesmo entronizando Cristo, eu era aquela pessoa chata que falava assim: ó, essa festa não é de Deus, vocês não conseguem comprovar se Jesus nasceu de fato nesse período aí, me provem então que Jesus nasceu aí, como vocês provam que é no 25? Então eu era aquela pessoa que ficava, né, instigando. E recentemente, né, nos 2 anos para cá, tive uma experiência, já estava em um momento de transição, de reavaliar algumas coisas. Deus já estava trazendo mais esclarecimento à minha vida. E aí eu lembro de uma família de amigos que veio, e eu levei nessa igreja que eu ia. E a família amava o Natal. E era o Natal, o dia de Natal. Eu levei na igreja e naquele dia a ministração era só contra o Natal. Não acreditem no Natal, essa festa não tem a ver. E eu ficava assim, meu Deus, onde eu me escondo? Porque a família que eu levei amava o Natal, as crianças. E aí eu lembro de depois indo para casa dessa família, as crianças falarem: eu não vou mais nessa igreja, eles não gostam do Natal. Como assim? Eles não gostam do Natal? E aí eu lembro, e no momento que me pediram para fazer uma oração, eu fui comemorar com eles o Natal. E aí eu entendi que tinha algo muito especial no Natal, quando referenciado ao nascimento de Jesus. E naquele momento ali, sem saber como eu iria comprovar que era de fato no 25, mas se existia uma festa que as pessoas estavam comemorando pelo nascimento de Jesus, ela é uma festa que a gente precisa aproveitar essa oportunidade, que as pessoas estão abertas, né, a ouvir falar de Jesus, o nascimento de Jesus. E aquilo foi o momento que Deus começou a trabalhar na minha vida. E estando na IBC, já vai fazer 2 anos, nesse momento, passamos outro Natal aqui, que foi muito especial, e esse é o 2º Natal que eu passo aqui. E o pastor Julinho me convidou então para a gente compartilhar uma mensagem. Eu falei: olha, eu também estou redescobrindo o Natal, né? Ou tentando entender o Natal escondido. Então, falar para os irmãos que primeiro Deus está fazendo isso na minha vida. Eu tenho buscado esse entendimento profundo, né, dos princípios, do que significa de fato o Natal para nós cristãos. O Natal junto com a Páscoa são 2 festas cristãs que também representam um momento especial para a cultura secular, como eu acabei de falar para vocês. Contudo, é possível notar que a festividade secular tem evitado o propósito de qualquer referência às suas origens cristãs. Isso realmente é uma verdade. Se a gente for olhar o Natal que as pessoas estão comemorando, e lá em casa nós moramos em um prédio, moramos no 2º andar, e todos os vizinhos já colocaram, eu fico sofrendo uma pressão para também preparar a nossa parte da casa, e todos já estão organizados, mas sem nenhuma referência cristã. Então a gente pode ver as músicas, que poucas que são entoadas nesse momento, ainda falam de Jesus, do nascimento de Jesus, do que representam isso. Nós podemos olhar muitas vezes para os enfeites, né? O que representa cada enfeite de Natal? É um simbolismo desse momento especial, do nascimento de Jesus, da vinda de Jesus? Muitos vocês vão verem que não. E na maioria deles você vai ver ali o bom velhinho, aquele que chega e rouba. Não sei se você já foi no aniversário, que você vai ali no momento da festa, e chega uma pessoa e acaba tirando o holofote, né? Tirando a luz. E o Natal secular, a gente vê muito mais ênfase no bom velhinho, né? No Papai Noel. E também tem essa cultura apelativa do consumismo, né? É um momento que a gente está muito pressionado a comprar alguma coisa. Não, mas eu não tenho nada para vestir no Natal. Quantos já pensaram isso? Como assim não tem nada? Abre o guarda-roupa.
Nós temos várias coisas. Então há também uma cultura apelativa do consumismo, que o comércio se utiliza muito bem disso, né, para nos incentivar a consumir, a comprar, tanto para nós, ou para uma justificativa de presentear alguém. Então a gente vê isso muito claro. E um senso de que é um momento de paz mundial, né? Paz, um espírito natalino, de que paz com todos, paz na sua família, paz na sua rua. Então vem muito forte isso. Mas se a gente for parar para pensar e conversar com essas pessoas que comemoram o Natal, e você parar, mas vem cá, você conhece de fato as origens do Natal, o que significa o Natal, por que nós ocidentais começamos a comemorar o Natal, a influência de onde vem, a maioria não vai saber. E assim não era diferente comigo. Timothy Keller, nesse livro, que está sendo a base das séries, diz que compreender o Natal é compreender os fundamentos do cristianismo e o Evangelho. Então é muito importante a chamada para a gente tentar compreender de fato o Natal. O Natal secular, vou falar sobre o Natal secular e o Natal cristão. O Natal secular a gente vai ver o Festival de Luzes, nós temos o tempo de reunião em família, é o momento da gente, mesmo que a gente não falou com aquele nosso parente o ano todo, nem no WhatsApp, mas no Natal a gente vai fazer aquele esforço de estar com eles. É o momento de estar em família. No Natal secular, a gente vê também a época de doação generosa. Quantas pessoas? Eu, que para aqueles que não sabem, eu sou vereador, é o mês que eu mais recebi pedidos lá no gabinete. Todo mundo pedindo porque vai fazer uma festa, tem que dar isso, tem que dar aquilo. É um mês, mesmo que a pessoa não tenha feito o ano todo, ela acha que se ela fizer agora, é como se ela pagasse as dívidas dela. Então há também, né, um sentimento de que é o momento da doação generosa. Eu preciso fazer algo. E o Timothy Keller, ele traz isso no livro dele, que ele acha que isso é bom, isso não é ruim, de certo sentido. As pessoas não fizeram isso o ano todo, mas elas estão querendo fazer agora, talvez pela motivação errada, mas elas estão querendo fazer. E aí está o compromisso e a responsabilidade da igreja, de nós cristãos, não deixarmos que se perca o fundamento de fato do Natal. O Natal cristão, que também tem a ênfase na luz em meio à escuridão, se deve à crença cristã de que a esperança do mundo vem de fora dele, não dele. A nossa esperança, ela veio de fora. É uma luz que veio de fora para dentro da nossa sociedade. Então o nosso Natal também tem a luz. Tem Jesus como a luz do mundo. No Natal cristão, a gente também tem um momento de dar presentes. Sim, nós podemos dar presentes, mas a justificativa cristã é outra. Dar presentes é uma reação natural ao exemplo que Jesus deu de abnegação ao deixar de lado sua glória e nascer na raça humana. Então, generosidade precisa ser um estilo de vida na vida do cristão. Por isso que faz parte também do dar presente, mas não apenas em Natal. A generosidade, o dar presente para nós cristãos precisa ser todo ano, todos os dias. Precisa haver generosidade na nossa vida. Diferente do Natal secular, que muitas vezes é só nesse ano. Então, se uma pessoa quiser te dar presente, ou quando estão me procurando eu falo, eu incentivo isso aí, mas não vamos fazer só no Natal. Vamos fazer o ano todo. Vamos lembrar daquelas pessoas que precisam o ano todo, porque elas estão lá o ano todo. Depois você vai querer dar no 24, mas o 26 ela vai estar lá, o 27 ela vai estar lá, o 28 ela vai estar lá. E cadê a generosidade cristã? Aonde ela está? Ela precisa estar presente. A preocupação com o necessitado lembra que o Filho de Deus não nasceu em uma família aristocrática, mas em uma família pobre. O Senhor do universo se identificou com os menores e os mais excluídos da raça humana. Tem uma mensagem aí. A forma como Jesus nasceu, a simplicidade, uma manjedoura. Tem um significado para nós cristãos que fala da simplicidade do Evangelho e da vida do cristão, que precisam estar presentes também na nossa vida.
E principalmente nesse momento, nós precisamos relembrar disso. Redescobrir isso, né? Ou descobrir, como é o meu caso, ainda sobre o Natal, é importante para a gente vivenciar esses valores e esses princípios diariamente na nossa vida. Mas, segundo Timothy Keller, apesar de serem temas poderosos, cada um deles representa uma espada de dois gumes. Jesus veio como a luz porque somos espiritualmente cegos demais para encontrar nosso próprio caminho. Primeiro, quando fala que Jesus é a luz do mundo, a luz dos homens, fala que nós estávamos perdidos. Nós estávamos em trevas. Não tínhamos como nós alcançá-lo por nós mesmos. Alcançar a salvação, alcançar esse estilo de vida. Por isso que nós precisamos de Jesus. Fala da nossa vida espiritualmente cega demais para encontrar o nosso próprio caminho. Fez-se mortal e morreu porque estamos moralmente arruinados demais para sermos perdoados de qualquer outro modo. Jesus ter morrido por nós fala também de que a salvação não seria possível pelas nossas obras, não seria possível pelo nosso esforço. Isso é uma mensagem poderosa do Natal, porque se fosse possível nós nos salvarmos pelas nossas boas obras, pela gente tentar ser bonzinho ou cumprir todos os ritos que os judeus haviam tentando há muito tempo pela lei, Deus não teria mandado o seu único filho. Deus não teria mandado Jesus. Então o Natal fala da nossa insuficiência, a forma de tentar alcançar a salvação sem Cristo. Era necessário o Filho de Deus ter vindo e ter morrido por nós. Então essa é uma mensagem poderosa do Natal. Então não adianta a gente também ter nesse momento, por isso que a gente tem que compartilhar com aqueles que não conhecem a verdade. Olha, que bom que você está tentando fazer algo bom, mas isso não é suficiente. Você precisa também de Jesus na sua vida. É Ele que irá transformar a sua vida, assim como está transformando a minha. Então por isso que Keller reforça que compreender o verdadeiro sentido do Natal é compreender os fundamentos, as raízes do cristianismo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus 2, capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? Tá bom, vamos lá. Não, é que eu pensei que era no celular a música lá fora. Versículo 1 de Mateus 2. Após o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e indagavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes viu isso, ficou perturbado, e toda Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela desaparecera. Mandou-os a Belém e disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa,
encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para sua terra por outro caminho. Versículo 13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, tome o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Amém. Até aqui está bom. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado pela exposição da Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, sobre o sentido, sobre os fundamentos do Natal cristão, do nascimento do Teu Filho amado. Ensina-nos, Senhor, as verdades e ensina-nos, Senhor, a viver diariamente essas verdades transformadoras. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nesse texto aqui, a gente vê primeiro os magos, a figura dos magos. O pastor Julinho já falou isso aqui uns dias atrás, que eram homens sábios e ilusionistas de terras orientais. Um tempo atrás também, não sei se foi 2 semanas atrás, veio um irmão que falou da rainha de Sabá, que andou vários quilômetros, a dificuldade. Aqui também, esses homens eles andaram vários quilômetros para adorar o rei que estava nascendo. E também de uma forma com bastante dificuldades, porque não existiam carros confortáveis. Eles eram do Oriente. E eles perguntaram ao rei Herodes o seguinte, lá no versículo 2: onde está o rei dos judeus, recém-nascido? O texto nos fala, um pouquinho abaixo no capítulo 3, que Herodes perturbou-se, que ele ficou perturbado, ele e Jerusalém, com essa notícia, com essa pergunta. Imagine vocês, ele é o rei e chegam homens de outras terras perguntando aonde está o rei dos judeus. Aquilo foi uma afronta para ele, aquilo foi uma ameaça à autoridade dele, aquilo foi uma ameaça à própria Jerusalém, porque a história conta que Herodes era um governador com excepcional violência. Ele matava vários membros da corte e de sua própria família simplesmente para assegurar o seu poder. E aquilo deve ter causado cochichos na própria corte ali. O que ele vai fazer? Ele não mede esforços para assegurar o poder. Ele era um homem que tinha a necessidade de poder, de estar com a sua autoridade inquestionada. E esse rei, o Herodes, ficou perturbado. A gente vê que durante o texto que nós lemos, ele fala para que os sábios, assim que o encontrasse, lhe dissesse: olha, me diga onde você encontrou que eu quero ir adorá-lo. Mas passando um texto um pouquinho na frente, a gente vê que isso é mentira, que na verdade ele queria matar Jesus. A brutalidade de Herodes é vista no versículo 16 que nós lemos. Diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido os sábios. Imaginem vocês, ele ficou irado porque enganaram ele, e ele estava aterrorizado
porque a sua autoridade poderia ser questionada, e ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Imagine você uma ordem dessa na nossa cidade. Imagina você quantas crianças e quantas famílias foram surpreendidas, o terror que passou naquela cidade. Esse era o coração deste rei. Ele deu essa ordem de mandar matar simplesmente porque não queria sua autoridade questionada. Ele deu essa ordem. Isso nos fala que Jesus também enfrentou o que muitas pessoas ainda enfrentam hoje no mundo. Jesus enfrentou uma limpeza étnica e Jesus enfrentou um refugiado. Jesus foi um refugiado. Jesus sobreviveu a uma limpeza genocida e étnica de uma determinada idade. E depois disso, a Bíblia nos conta, nesse texto que eu acabei de ler, que Jesus e seus pais foram para uma outra cidade, para uma outra região fora da sua terra. Jesus também foi um refugiado. Olhando para a narrativa do nascimento de Jesus, do relato de medo, derramamento de sangue e injustiça e ausência de um teto, porque Jesus também passou por isso, não saber aonde iria ficar, isso é muito familiar para nós, porque isso ainda hoje acontece, isso ainda hoje é presente. A gente vê vários povos tentando atravessar o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor, ou fugindo também de alguma guerra, de alguma perseguição. Isso ainda é real hoje. Ou pessoas que não têm teto, não têm onde morar, ficam indo de um lugar para o outro. Jesus enfrentou uma situação muito parecida. Isso nos leva à pergunta de onde vem o mal? De onde vem esse mal que estava presente lá atrás, quando Jesus enfrentou, que esteve presente em todos os séculos e que está presente hoje na nossa geração? Apesar que dessa pergunta não ser uma pergunta inovadora, porque várias pessoas já tentaram, sábios, teólogos e filósofos tentaram responder isso. Eu vou tentar trazer aqui 3 possíveis respostas. Em um extremo, para tentar responder a pergunta de onde vem esse mal, algumas pessoas responsabilizam os ricos e os governantes gananciosos, aqueles que têm ganâncias pelo poder. Essa é a origem do mal. Os que querem lucrar de qualquer forma, sem se importar com a pessoa ao seu lado, e aquele que tem a ganância pelo poder. Essa é a origem do mal. Essa visão tende a fazer dos pobres e das minorias os heróis da história mundial. Então, se você não faz parte desse grupo, você é um herói, você é um sobrevivente. No outro extremo, temos que as raízes do mal estão em pessoas imorais e de pessoas irresponsáveis, preguiçosas, individualistas. Essa é a raiz do mal. Só que essa visão tende a fazer dos esforçados e dos trabalhadores da classe média os heróis da história. Não, mas se você for um esforçado, se você for um trabalhador, você está combatendo a existência de todo o mal. Abri uma observação aqui. A aproximação da primeira visão com o relato que a gente viu agora, que realmente Herodes era alguém que tinha essa sede pelo poder, que não queria que sua autoridade fosse questionada, realmente relata um dos grandes temas da Bíblia, que é que a Bíblia condena quem oprime os pobres. Isso é realmente uma verdade. A Bíblia condena a opressão dos mais frágeis, dos mais vulneráveis. Todavia, o ensino completo da Bíblia afirma que a fonte de todo mal no mundo é cada coração humano. A fonte de fato do mal não está simplesmente na nossa ganância,
na ganância dos ricos, na ganância dos poderosos. Não está simplesmente naqueles que são irresponsáveis, preguiçosos, daqueles que não levam a vida a sério. Não. Segundo a Bíblia, a raiz de todo mal está no coração humano. E nessa visão, Jesus é o grande herói. Não somos nós, não são os menos privilegiados, não são os esforçados. Nessa visão, Jesus é o grande herói. A reação do rei Herodes a Cristo, nesse sentido, é um retrato de todos nós. E isso aqui é onde eu mais fui impactado com essa mensagem. Porque a gente pode olhar para a vida de Herodes e falar, e ver Herodes em muitas outras pessoas. Ah, ali está um Herodes. Ali está um Herodes do nosso tempo. Mas a mensagem verdadeira é que no centro do coração humano há um impulso que diz: ninguém fala por mim o que devo fazer. No centro do coração humano está um rei Herodes. No centro do coração humano sem Deus existe alguém que não quer ter uma autoridade questionada, que não quer ter um senhorio questionado. Então todo coração humano, quando não exposto às verdades bíblicas, ao arrependimento, a essa entrega de existência ao Criador, tem um pequeno rei Herodes. E um pequeno rei Herodes querendo governar e sendo ameaçado por tudo que possa comprometer sua onipotência e soberania. Lá em Romanos 8, versículos 7 e 8, convido vocês. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submeteu à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Sim, o senhorio de Cristo denuncia profundamente a nossa resistência interior do coração humano. Então o nascimento de Jesus, assim como foi uma afronta àquela resistência natural do coração do rei Herodes, assim também é uma afronta diariamente às nossas vidas, quando não expostas ao senhorio de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto isso, que no centro do nosso coração há um impulso natural de não aceitar. Ninguém fala por mim o que devo fazer. Há algo natural. Por mais que nós tenhamos aprendido a disfarçar da nossa sociedade, a gente acaba camuflando, a gente dá respostas inteligentes, dizendo que não, mas lá no fundo, todas as vezes que somos expostos a uma palavra de autoridade do senhorio de Cristo, há uma resistência natural de não aceitar a soberania. Existe uma inimizade natural do coração humano contra todas as afirmações de soberania que se elevam acima dele. Romanos também 3, 10 e 11 diz isso. Diz o seguinte, Romanos 3, versículo 10 e 11. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Naturalmente, nossa condição natural de pecado, não temos condições de encontrar a Deus, de dizer, eu vou encontrar Deus. Há uma luta da nossa própria existência. Isso nos mostra uma das verdades secretas do Natal. O episódio obscuro da violenta paixão do rei Herodes pelo poder demonstra a nossa resistência natural
nosso ódio até às reivindicações de Deus sobre nossas vidas. Temos um pequeno rei Herodes dentro de cada coração humano não entregue ao senhorio de Cristo. E se o Senhor, nascido no Natal, é o verdadeiro Deus, então ninguém o buscará, a menos que nosso coração seja transformado de maneira sobrenatural, a fim de desejá-lo e buscá-lo. Essa é uma das mensagens mais poderosas do Natal. Está onde nós precisamos ter esse coração transformado. Nós precisamos aceitar a luz de Cristo nas nossas vidas. É a luz que vai iluminar a nossa própria escuridão, né? A nossa própria escuridão. Gosto muito do texto que diz: Deus ilumina a minha própria escuridão. Porque às vezes a gente não se dá conta. Nós somos muito levados a achar que somos bons o suficiente, que temos cumprido de certa forma os ritos, mas não há, de fato, em nós mesmos um caminho para Deus que não seja Jesus Cristo. E por isso a importância do Natal. Primeiro, para nós revivermos isso e buscarmos viver esses princípios na nossa vida, e para nós também divulgarmos para a comunidade que nos cerca, que acha que está se rendendo aos pés de Cristo e na verdade está em uma festa onde ele não está sendo entronizado, onde não existe o senhorio de Cristo. E para finalizar, dizer para vocês que isso, confesso que não é fácil e tem sido um dos meus desafios de vida. Recentemente, sobretudo em um ano de pandemia, em momentos difíceis, onde nós somos convidados a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas, isso fala de nos colocarmos debaixo do senhorio de Cristo. E aí eu lendo esse texto, que ele é belíssimo, e Deus fala, olha para os pássaros que eu cuido, e Deus fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, e vai falando do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Deus vai falando da glória dele sobre as nossas vidas, do senhorio dele sobre as nossas vidas, e ainda assim lá no final eu confesso a vocês que eu falo, Deus, e se o Senhor não cuidar? Esses dias eu falava com minha esposa, aqueles momentos que a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Senhor, eu quero crer, mas não consigo ainda crer totalmente. Mas é dessa forma, se aproximando de Deus, que Ele irá nos ajudar. Pedindo que, Senhor, de fato, se faça o Senhor das nossas vidas e nos ensine, Deus, a viver essa vida de negar a nós mesmos e de carregarmos, né, a nossa cruz e segui-lo. Essa mensagem poderosa que muitas vezes as multidões não querem ouvir. Aquelas pessoas que procuram Cristo ou porque querem um milagre, ou porque querem uma conquista, um trabalho, ou porque querem coisas boas, né? Aquilo que Jesus está falando, essas coisas vos serão acrescentadas, mas em primeiro lugar o reino de Deus. E o reino de Deus fala que existe um Senhor, existe um rei, existe uma autoridade. E essa é a autoridade que nós precisamos nos render. Amém?